Glória a Deus. A paz do Senhor, irmãos. Por favor, tomem os vossos assentos, queridos irmãos. É uma bênção muito grande estarmos reunidos nesta noite em nome do Senhor Jesus para celebrar ao seu nome. E quero dar bem-vindo a todos os irmãos que estão aqui, também as pessoas que participam deste culto pela internet. Nós vamos, nesta noite, continuar a nossa série Homens segundo o coração de Deus. E nós vamos, nesta noite, olhar para 5 homens segundo o coração de Deus. Nós vamos ler inicialmente 2 textos. O primeiro está no livro de Jeremias, capítulo 15, do livro de Jeremias. Nós vamos ler o versículo 1. Jeremias, capítulo 15, versículo 1. Disse-me, porém, o Senhor: ainda que Moisés e Samuel se pusessem diante de mim, não seria a minha alma com este povo. Lança-os de diante da minha face e saiam. Amém. O segundo texto está no livro de Ezequiel. Livro de Ezequiel, capítulo 14. Nós vamos ler o versículo 20, que nos diz assim: ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem filho, nem filha eles livrariam, mas só livrariam a sua própria alma pela sua justiça. Amém. Ó Senhor, dá-nos a tua palavra nesta noite, com poder de cura, de restauração, de renovação das nossas mentes, para que nós possamos alcançar um melhor patamar na tua presença, que permita a realização da tua boa, perfeita e agradável vontade em nossas vidas. Os nossos corações estão abertos. Envia-nos a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, esses 2 textos que nós lemos apontam 5 homens, nomeando-os como exemplos dos muitos homens e mulheres segundo o coração de Deus que existiram e que existem, que por serem homens segundo o coração de Deus, poderiam orar e mudar uma sentença traçada por Deus para uma nação. Alguns pensam que Deus não muda, que Ele sempre faz de maneira absoluta o que quer, o que Ele quer, em razão de ser um Deus soberano, e nada o fará mudar de ideia. Porém, irmãos, na Bíblia nós encontramos
que a obediência de Noé, a busca incessante de Daniel por meio de orações e de jejuns, o amor de Jó pelos seus filhos, a disposição e a audição aguçada de Samuel, e a paixão e a coragem de Moisés, levaram esses homens a serem homens especiais. E em seus tempos, muitas das suas orações mudaram a mente de Deus. Eles e tantos outros foram homens e também mulheres que tinham a chave, tinham o acesso ao coração de Deus. Eu creio, irmãos, que o Espírito Santo me motivou a pregar esta série de mensagens sobre homens segundo o coração de Deus, para que nós entendamos, pela revelação da palavra de Deus, que pessoas comuns como eu e você podemos também ser um homem e uma mulher segundo o coração de Deus, com o privilégio, com o direito, com a prerrogativa de acessar o trono de Deus. Eu diria que as inscrições estão abertas para todos os que quiserem ser um homem escolhido ou uma mulher escolhida para acessar o coração de Deus. Primeiro, porque o convite é para todos. Segundo, porque não há excluídos por causa da sua vida pregressa. Oh, glória a Deus! Todos podem obter essas qualificações, porque o Espírito Santo nos ajuda, até mesmo nas questões antecedentes, que é o querer, um elemento psicológico antecedente. Ele nos ajuda no querer e no realizar ou efetuar. Todos podem ter a coragem e a paixão de Moisés. Todos podem ter ouvidos aguçados como Samuel para ouvir o que o Espírito diz. Todos podem ter a obediência de Noé para fazer tudo milimetricamente conforme o Espírito Santo ordenar. Todos podem ter a dedicação de Daniel, a oração, a consagração, ao jejum e o comprometimento de Jó com a sua família e com Deus. Agora, meus amados irmãos, estudando as vidas desses 5 homens, um traço comum na vida de todos eles era a integridade. No Antigo Testamento, a palavra hebraica traduzida como integridade significa a condição de ser sem defeito, perfeição, sinceridade, solidez, retidão e inteireza. No Novo Testamento, a palavra grega
utilizada para integridade, significa honestidade e aderência a um padrão de boas obras. E meus queridos irmãos, em cada geração, Deus está atento, está com seus olhos como chamas de fogo, percorrendo a terra de norte a sul, de leste a oeste, procurando homens e mulheres que se dispuseram a amar o Senhor de todo o coração, de toda a força e de todo o entendimento, e estar dentro do seu propósito. Porque, amados, nós somos chamados para viver com integridade em um mundo onde os corruptos, os desonestos, parecem que são os inteligentes, que são os favorecidos. E isso, além da batalha 24 horas por dia contra a nossa própria natureza pecaminosa, porque nós temos que vencer o diabo, temos que vencer o mundo e temos que vencer a carne. E meus amados irmãos, não é fácil lutar contra a carne, o peso da soberba da vida, da concupiscência dos olhos. É muito difícil, irmãos. O inimigo nos desafia para que nós comprometamos a nossa integridade e até, às vezes, por uma boa causa. O inimigo, ele é tão sagaz que ele procura comprometer a nossa integridade pela causa do Evangelho. E isso, como o inimigo não é criativo, ele é copiativo. Satanás é copiativo e repetitivo. Tal qual lá no Éden, que ele enganou Eva com uma meia-verdade. O que Satanás falou para Eva, incorporado em uma serpente, não era 100% mentira. Deus realmente havia falado para não comer do fruto da árvore proibida. Deus não havia falado para não tocar, porque Adão estava trabalhando, cuidando do jardim. A árvore não era intocável. Então Satanás, ele procura enganar com algo que não é tudo mentira, mas também não é tudo verdade. Meus queridos irmãos, nós corremos o perigo, e Paulo fala a esse respeito, de haver uma rebelião em nosso coração, causada por um descontentamento, causada por algo não resolvido. E o inimigo nos pressiona para que nós camuflemos essa rebelião com alguma desculpa. Porém, no fundo, nós estamos sendo movidos por um espírito de rebeldia, o que, meus amados irmãos,
compromete a nossa integridade diante do Senhor. A pior armadilha, e o apóstolo Paulo teve que escrever 2 cartas para a igreja de Corinto, uma igreja repleta de dons espirituais. Os nossos professores falam que foram 3 cartas, das quais nós conhecemos 2. Foi uma armadilha que o inimigo colocou ali no meio daquela santa igreja, chamada orgulho espiritual, que ocorre quando nós nos comparamos com outros crentes e nós nos achamos que somos mais crentes e mais santos do que os outros. Isso é tão sensível, irmãos, que o apóstolo Paulo teve que se dedicar a escrever para esta igreja, uma igreja tão plena de dons espirituais, mas o inimigo colocou essa coisinha lá no meio e colocou de uma maneira tão camuflada que na 2ª carta, capítulo 11, versículo 3, o apóstolo escreveu: mas temo, Paulo está dizendo, eu tenho medo, que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma maneira, de alguma sorte, corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Nós vamos hoje, irmãos, olhar para estes 5 homens, segundo o coração de Deus, cuja marca registrada, dentre outras, era a integridade. E foram pessoas que viveram em épocas diferentes. Nós temos aqui Noé, que nasceu por volta do ano 2948 a.C., Jó, que nasceu por volta do ano 1931 a.C., Moisés, no ano 1560 a.C., Samuel, no ano 1095 a.C., Daniel, no ano 620 a.C. Todos eles, irmãos, em suas gerações, em condições culturais, políticas e religiosas diferentes, foram encontrados como homens segundo o coração de Deus, porque o próprio Deus deu testemunho a respeito deles. 5 homens fiéis. Na profecia de Jeremias, há um julgamento cruel em que o povo de Judá seria tirado da presença do Senhor. Jeremias capítulo 15, versículo 2 em diante, diz: e será que quando te disserem para onde iremos, dir-lhes ás, assim diz o Senhor, os que são para a morte, os que são para a espada, os que são para a fome, e os que são para o cativeiro, porque os visitarei com 4 gêneros de males, diz o Senhor, com espada para matar,
e com cães para os arrastarem, e com as aves dos céus e os animais da terra, para os devorarem e destruí-los, entregá-los-ei ao desterro em todos os reinos da terra, por causa de Manassés, filho de Ezequias, rei de Judá, por tudo quanto fez em Jerusalém. Então, irmãos, o versículo que nós lemos nos diz, pela boca do profeta, que o próprio Deus reconhece que ele ouvia e atendia às orações de Moisés e de Samuel. Porém, especificamente, nesse caso, que era um problema de idolatria, ainda que Moisés e Samuel orassem, Deus está dizendo: eu não vou ouvir a oração de Samuel, eu não vou ouvir a oração de Moisés. E tudo isso por causa da idolatria de Manassés, que sucedeu como filho herdeiro o rei Ezequias. E qual foi a idolatria de Manassés? Manassés promoveu o culto a Baal. Ele reconstruiu os altares que haviam sido destruídos por seu pai, o rei Ezequias. Ele promoveu práticas de magia e de adivinhação. E ele introduziu até mesmo nos pátios do templo ritos e altares indevidos. E a Bíblia diz que um dos casos mais extremos foi o sacrifício humano de seus próprios filhos. Segundo Reis, capítulo 21, versículo 1, diz: tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Efzibá. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme as abominações dos gentios que o Senhor desterrara de suas possessões, de diante dos filhos de Israel, porque tornou a edificar os altos que Ezequias, seu pai, tinha destruído, e levantou altares a Baal, e fez um bosque como o que fizera Acabe, rei de Israel, e se inclinou diante de todo o exército dos céus e os serviu. Ele gostava de astrologia. Ele gostava de observar os astros para saber se ia sair de casa, se não ia, se ia ser feliz, se não ia, com quem ele devia se relacionar. Versículo 4. Edificou altares na casa do Senhor, de que o Senhor tinha dito: em Jerusalém porei o meu nome. Também edificou altares a todo o exército dos céus, em ambos os átrios da casa do Senhor, e até fez passar a seu filho pelo fogo, e adivinhava pelas nuvens, e era agoureiro, e instituiu adivinhos e feiticeiros, e prosseguiu em fazer mal aos olhos do Senhor, para o provocar a ira. Também pôs uma imagem de escultura do bosque que tinha feito na casa de que o Senhor dissera a Davi e a Salomão seu filho: nesta casa e em Jerusalém, que escolhi de todas as tribos de Israel, porém o meu nome para sempre. O povo de Judá, irmãos, estava abusando
da longanimidade de Deus. Eles estavam cansando a longanimidade de Deus. Olha, meus queridos irmãos, eu estou me lembrando de um pastor, meu amigo, que era pregador itinerante, e ele me falou que ele ia numa igreja, e o pastor daquela igreja, em um dos dias que ele chegou, disse: olha, eu orei muito para Jesus me dar o dom de revelação, mas como ele não me deu o dom de revelação, eu pedi o dom de adivinhação. E o dono, aquele que dá o dom de adivinhação, deu o dom para o homem. E o homem estava adivinhando placa de carro, RG, CPF. Não era que ele estava copiando do Facebook, como muitos fazem. Dá uma olhada lá no Facebook e depois vem na igreja e dá uma profetada. Não, ele estava adivinhando mesmo, por um espírito maligno. Meus queridos irmãos, nós precisamos tomar muito cuidado onde nós comemos palavra, onde nós comemos profecia, onde nós comemos revelação. Amém, irmãos? Então, irmãos, a palavra do Senhor veio a Jeremias para dizer que não orassem mais por aquela gente, porque o Senhor não ouviria. Jeremias capítulo 15, versículo 1, disse-me, Jeremias está falando, olha, Deus falou comigo. Ainda que Moisés e Samuel se pusessem diante de mim, não seria a minha alma com este povo. Lança-os de diante da minha face e saiam. Quando eu fui dirigir a igreja lá em Campinas, no ano de 1996, foi um irmão que era o meu co-pastor, e eu nunca esqueço de uma coisa que ele falava para mim. Ele falava, ó pastor, o senhor não pode querer ser melhor do que Deus. Porque, irmãos, na primeira carta de João, capítulo 5 e versículo 16, nós lemos que há pecado que é para a morte, e o apóstolo diz, e por esse tipo de pecado, eu digo para que vocês não orem. Se alguém vir seu irmão cometer pecado que não é para a morte, orará. Deus dará vida àqueles que não pecarem para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que ore. Obviamente, todo pecado ou toda iniquidade é pecado. E há pecado que não é para a morte, e há pecado que é para a morte. E o apóstolo está dizendo, não se meta com esse tipo de pecado que é para a morte. É interessante, irmãos, saber que nesses dois textos não há referência de que são textos ou profecias para os ímpios. O primeiro era para o povo de Judá. A profecia era para o povo de Judá. E esse texto da primeira de João é para o povo da igreja do Senhor Jesus.
Meus queridos irmãos, um membro que não ouve a igreja, que despreza o que o Espírito diz à igreja, é como aquele que está chamando a ira de Deus para si. Um irmão que semeia discórdia no meio da igreja, no meio do corpo de Cristo, é alguém que está como um ímã atraindo a ira de Deus. Com muito temor de Deus e com o máximo respeito pelos irmãos, eu tenho a obrigação de falar isso. Eu não posso omitir algo que eu tenha a obrigação de falar. É uma obrigação que pesa sobre mim. E eu quero convidar os irmãos para ler Provérbios capítulo 6, versículo 16 em diante, onde diz: estas 6 coisas aborrece o Senhor, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, e coração que maquina pensamentos viciosos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contenda entre irmãos. Se a alma de Deus abomina, Deus está dizendo: por esse tipo não adianta você orar, porque a sentença já está lavrada e a disciplina será aplicada. De maneira tal que as suas orações, as minhas orações, não mudarão o modo como essa pessoa será disciplinada pelo Senhor. É uma situação, irmãos, extremamente difícil. O apóstolo Pedro, em situações tais, na sua 2ª carta, capítulo 2, e versículo 21, ele chega a dizer: porque lhes teria sido melhor não haver conhecido o caminho da justiça, do que depois de conhecê-lo, darem as costas ao santo mandamento que lhes havia sido dado. Desse modo, aconteceu-lhes o que diz este provérbio verdadeiro: o cão volta ao seu vômito, e a porca lavada volta a revolver-se no lamaçal. O apóstolo João, na mesma 2ª epístola, capítulo 1, versículos 10 e 11, ele diz: se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, primeiro, não o recebais em casa, e segundo, nem tampouco o saudeis, porque quem o saúda tem parte nas suas más obras. O apóstolo Paulo também, ele se ocupou em doutrinar a esse respeito, a respeito daqueles que transtornam a obra de Deus e que causam divisão no corpo de Cristo. Ficou claro, irmãos? Que Deus nos ajude. Agora vamos falar sobre 3 homens referenciados pelo Senhor por meio do profeta Ezequiel. 3 homens também segundo o coração de Deus. Ezequiel, capítulo 14, versículo 20, ele diz: ainda que Noé, Daniel e Jó
estivesse no meio dela. Aqui está falando de Jerusalém. Vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem filho, nem filha eles livrariam, mas só livrariam a sua própria alma pela sua justiça. E o profeta, a seguir, ele elenca a lista dos terríveis julgamentos que aconteceriam, que Deus enviaria sobre Jerusalém. Porém, irmãos, nós vamos falar sobre esses julgamentos, e isso se aplica a uma nação, a uma cidade, a uma família ou a uma pessoa. A primeira coisa, Deus cortaria o suprimento de alimentos. Ezequiel capítulo 14, versículo 12, veio ainda a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, gravemente se rebelando, então estenderei a mão contra ela e tornarei instável o sustento do pão, e enviarei contra ela fome, e arrancarei dela homens e animais, e ainda que estivessem no meio dela esses 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles pela sua justiça livrariam apenas a sua alma, diz o Senhor Jeová. Em segundo lugar, Deus enviaria animais ferozes para devastar aquela terra, aquele país, aquela nação, aquela cidade, aquela família ou aquela pessoa, e haveria improdutividade, haveria esterilidade. Versículo 15: Se eu fizer passar pela terra nocivas alimarias, e elas a assolarem, que fique assolada, e ninguém possa passar por ela, por causa das feras. Ainda que esses 3 homens estivessem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem a filhos, nem a filhas livrariam, só eles ficariam livres, e a terra seria assolada. Em terceiro lugar, irmãos, Deus nos diz que Ele permitiria a guerra entre os reis, ou a espada contra o país. Haveria batalha. Versículo 17: Ou se eu trouxer a espada sobre a tal terra, e disser: espada, passa pela terra, e eu arrancar dela homens e animais, ainda que aqueles 3 homens estivessem nela, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem filhos nem filhas livrariam, mas eles só ficariam livres. Em quarto lugar, Deus enviaria epidemia, pestilência, doenças incuráveis atingindo muita gente. Versículo 19: Ou se eu enviar a peste sobre a tal terra, e derramar o meu furor sobre ela com sangue, para arrancar dela homens e animais, ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem filho nem filha
eles livrariam, mas só livrariam a sua própria alma pela sua justiça. Meus queridos irmãos, Ezequiel ficou profetizando isso durante um ano, do capítulo 12 ao capítulo 19. E essas previsões, elas foram dadas 5 anos antes da queda de Jerusalém. Porém, as pessoas continuaram com seus ouvidos surdos, de maneira tal que a derrota e a destruição de Jerusalém se tornaram inevitáveis. Porque as pessoas não estavam dispostas a acreditar na profecia de Ezequiel. As pessoas estavam tão ocupadas, tantas atividades rotineiras diárias, que elas nem tinham tempo e nem tinham disposição mental para pensar naquilo que Deus estava falando por meio do profeta, até que tudo aconteceu. Nós não vamos ler, mas Jesus disse em Mateus capítulo 24, versículo 37 em diante, que dessa mesma forma aconteceu nos dias de Noé. As pessoas estavam tão entusiasmadas com as suas plantações, com seus rebanhos, com seus negócios, com diversão, com Netflix, com férias, com vida social, que elas não ouviram a pregação de Noé. Noé pregou anos. A longanimidade de Deus foi se estendendo, se estendendo, se estendendo. Porém, irmãos, chegou um momento que o dilúvio veio e varreu tudo o que era vivente sobre a face da terra. E Jesus, ele conclui essa palavra dizendo que dessa mesma forma será nos nossos dias. O Espírito Santo está nos explicando, por meio do profeta Ezequiel, como a raça humana e a criação são punidos. Eu não tenho autoridade bíblica e espiritual, pelo menos eu não me sinto assim, para dizer que essa pandemia Covid-19 foi um julgamento severo de Deus. Porém, o texto que nós lemos nos fala que fome, guerras, animais invadindo as habitações e epidemias podem se manifestarem como julgamentos de Deus. Agora, fome, guerra e animais invadindo as cidades, as casas, às vezes não afeta a todos, né? Às vezes não são percebidos por todos. Às vezes a gente vai ler aqui os animais, a gente já pensa num leão saindo da floresta, mas pode ser um mosquitinho. Pode ser um mosquitinho que saiu lá da marginal do Tietê e foi voando e parou lá naquele vaso que estava com água. E esse mosquitinho depois fez um estrago tremendo. Agora, a severidade do julgamento, ela só é compreendida
por reis, por governantes, por pessoas importantes, somente quando as pessoas são afetadas e morre gente em casa. Morreram os primogênitos. Uau! Vamos deixar esse povo ir. Veio a pandemia. Todo mundo com Covid-19. O versículo 19 que nós lemos de Ezequiel 14, Deus diz: ou se eu enviar a peste sobre a tal terra, derramar o meu furor sobre ela com sangue, para arrancar dela homens e animais, aí, irmãos, sob a pestilência, aí vem o medo da morte e a seriedade, porque de Deus ninguém zomba. Os tolos pensam que estão zombando da religião cristã. Quando, em uma festa de carnaval, vilipendiam o nome da mãe de Jesus, o nome de Jesus, a doutrina cristã, os apóstolos, eles são loucos. Agora, Deus usa doenças mortais para julgar as nações. Segundo Crônicas, capítulo 36, versículo 15, diz que Deus usa a punição, inclusive por meio da espada do inimigo. E o Senhor Deus de seus pais lhes enviou a sua palavra pelos seus mensageiros, madrugando e enviando-lhes porque se compadeceu do seu povo e da sua habitação, porém zombaram dos mensageiros de Deus e desprezaram as suas palavras e escarneceram dos seus profetas, até que o furor do Senhor subiu tanto contra o seu povo, que mais nenhum remédio houve, porque ele fez subir contra eles o rei dos caldeus, o qual matou os seus jovens à espada na casa do seu santuário, e não teve piedade nem dos jovens, nem das moças, nem dos velhos, nem dos decrépitos. A todos os deu nas suas mãos, e todos os utensílios da casa de Deus, grandes e pequenos, e os tesouros da casa do Senhor, e os tesouros do rei e dos seus príncipes, tudo levou para a Babilônia, e queimaram a casa de Deus, e derribaram os muros de Jerusalém, e todos os seus palácios queimaram, destruindo também todos os seus preciosos objetos, e os que escaparam da espada levou para a Babilônia, e fizeram-se servos deles e de seus filhos até o tempo do reino da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca do profeta Jeremias, até que a terra se agradasse dos seus sábados. Todos os dias da desolação repousou, até que os 70 anos se cumpriram. Agora, Deus tem prazer em fazer isso? Não. Deus faz isso sem antes avisar? Não. Deus vai prolongando o cumprimento da sentença por causa da sua longanimidade? Sim. Jonas capítulo 3, versículo 10, capítulo 4, versículo 2 e capítulo 4, versículo 11, mostram que Deus sempre prefere salvar as nações ao invés de puni-las. Agora, irmãos, uma verdade inevitável em todos esses julgamentos, e isso dá um pouco de medo na gente, porque esses julgamentos afetam a todos, justos e injustos.
pessoas boas e pessoas más. Quando o julgamento de Deus desce, todos passam por calamidades, porque todos nós somos carne e somos suscetíveis a doenças, enfermidades e mortes. E aqui Deus disse, e Deus repetiu, e repetiu outra vez. E nós temos que perguntar, porque Deus repetiu tantas vezes. Se fosse levar esse texto para um professor de português corrigir, ele ia riscar. Ele ia falar, não precisa tanta repetição assim. Isso é contra a regra culta. Porém, Ezequiel capítulo 14, versículo 20, Deus falou outra vez e falou outra vez. Ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor, que nem filho nem filha eles livrariam, mas só livrariam a sua própria alma pela sua justiça. Olha, meus queridos irmãos, que Deus em Cristo nos leve a refletir sobre essas 5 biografias e que nós sejamos inspirados por Noé, Daniel, Jó, Samuel e Moisés. E que nós encontremos no Espírito Santo e na palavra a ajuda para que nós sejamos um homem ou uma mulher segundo o coração de Deus. Eu volto a dizer que as inscrições estão abertas. O chamado é para todos. Não há excluídos a priori. Não há excluídos por causa da vida pregressa, por causa da família onde nasceram ou do tempo onde nasceram. Todos podem ser um homem segundo o coração de Deus ou uma mulher segundo o coração de Deus. Todos podem ter a paixão e a coragem de Moisés. Todos podem ter ouvidos para ouvir o que o Espírito diz à igreja. Todos podem ter dentro de si a ação do Espírito Santo para ter a obediência de Noé, porque Noé fez tudo conforme o Senhor ordenou. A dedicação de Daniel, a oração, a consagração ao jejum e o comprometimento de Jó por sua família e a integridade de Jó. Eu quero louvar a Deus pelo privilégio que tive de preparar esta palavra e nesta noite compartilhar com os meus amados irmãos. Permitindo o Senhor, na outra quarta-feira, nós vamos esmiuçar um pouco mais esta palavra profetizada por Ezequiel. Ó Senhor, como te louvamos pela grandiosidade da tua palavra, pelos tesouros escondidos e pelo acesso
que o Senhor nos dá a tua palavra. Nós sabemos que é por causa do amor à igreja. Nós sabemos que é por causa da obra do Espírito Santo, preparando a noiva do Cordeiro, como uma noiva ataviada, preparada, embelezada, perfumada, sem defeito algum, que será apresentada diante do Pai pelo noivo. Oh, como agradecemos por esta obra do Espírito Santo em nossos corações, aprimorando as nossas vidas, enriquecendo o nosso espírito, alma e corpo, pelo poder curador da tua palavra, transformador, renovador, restaurador, remindo vidas da perdição. Oh, aleluia! Os nossos corações estão abertos em gratidão, em louvor, em adoração, em nome de Jesus. Amém.